Estamos estudando a Batalha do Armagedon, descrita em Apocalipse 16, que traz uma das menções da segunda vinda de Cristo. Temos aprendido que a segunda vinda de Cristo é mencionada 7 vezes no Apocalipse. Aqui em Apocalipse 16 temos uma delas. Nesse trecho mencionada como trazendo consigo a Batalha do Armagedon. E vamos continuar agora nosso estudo a partir do versículo 18. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui. Depois volte para prosseguirmos. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá? Apocalipse 16, versículo 18. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Quando nós vemos aqui no início do versículo, dizendo que sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, logo nos lembramos do que está escrito em Apocalipse 4, versículo 5, não é? Olha o que diz lá. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, podemos, num primeiro momento, deduzir que esse tipo de coisa tem a ver com a presença de Deus. Isso mesmo, relâmpagos, vozes e trovões, aqui em Apocalipse 4, são relacionados ao trono de Deus. E aí, quando você vai para outros textos do Antigo Testamento, como, por exemplo, aqueles relacionados ao Monte Sinai, aí você confirma isso. Olha só, Êxodo 19, versículo 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu, viu? Ali no Monte Sinai, como Deus estava presente, havia também a presença de trovões e relâmpagos. Veja o que diz ainda Êxodo 20, 18. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Professor, e essas vozes que são citadas em alguns desses textos, o que significa? As vozes citadas podem ser entendidas como vozes de desespero, de medo, de angústia. Por quê? Porque esse significado combinaria com o contexto, não é? Você deve pensar assim: onde Deus está presente de uma forma terrível, com relâmpagos e trovões, as vozes que aparecerem ali certamente são vozes de pessoas com medo diante dessa manifestação. Professor, o que significa tudo isso? Significa que esse mesmo Deus que causou medo até em seu povo, ele vem agora, na pessoa de Cristo Jesus, para o ajuste de contas com os não crentes. De fato, isso também aconteceu na abertura do 7º selo, quando Deus resolve punir os não crentes na terra pelos ataques que eles fazem constantemente aos cristãos. Olha aqui Apocalipse 8, versículo 5. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, essas coisas aparecem sempre relacionadas à presença de Deus em juízo. E temos também mencionada no Apocalipse a expectativa do juízo lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 19. Lá também aparecem os relâmpagos, as vozes, os trovões e até mesmo o terremoto que é citado aqui em Apocalipse 16, versículo 18. Veja só, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Dá para termos alguma dúvida de que essas menções se referem ao mesmo evento, isto é, à segunda vinda de Cristo?
Continuando aqui o nosso versículo. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 12, nós lemos o seguinte: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Eu comentei sobre esse versículo aí de Apocalipse 6, que com a abertura do sexto selo, João tem a visão daquele evento que se dará especificamente no fim desta era. Qual evento? O dia do juízo. É, sem dúvida, uma das menções, uma das 7 menções da segunda vinda de Cristo presentes no Apocalipse, assim como esta de agora, de Apocalipse 16. Porém, e atenção aqui, porém, enquanto lá em Apocalipse 6 diz apenas que haverá o grande terremoto, aqui em Apocalipse 16 nós ficamos sabendo que nunca houve terremoto igual a este, desde que há gente sobre a terra. E tal foi o terremoto, forte e grande. Compreende? Não adianta você imaginar um terremoto gigantesco, aterrador, algo que você já viu em filme, coisas assim. Por quê? Porque nunca houve na história do mundo um terremoto como este que haverá na segunda vinda de Jesus Cristo. Olha o que esse terremoto foi capaz de causar. Versículo 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Vamos com calma aqui. O versículo começa dizendo: a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. Essa grande cidade é o mundo, enquanto um sistema mundial de oposição a Deus. Ele pode ser citado tanto como sendo uma grande cidade ou composto das cidades das nações. Tanto faz. Quando o Apocalipse se refere ao mundo como sinônimo de um sistema mundial contrário a Deus, esse mundo pode ser simbolizado na grande cidade ou em todas as cidades dos não crentes. Tanto faz. Por que isso? Porque o mundo inteiro e também cada parte dele são dominados pelo pecado, são escravos do pecado e escravos de Satanás. O versículo ainda diz: a grande cidade, que é o mundo contrário a Deus, ela se dividiu em 3 partes. O que significa dividiu-se em 3 partes? Bom, o número 3 pode apontar para totalidade ou completude, assim como acontece com o número 7, o número 10 e o número 1000. Sabia disso? Pois é, anote aí. Neste caso específico aqui, uma cidade dividida em 3 partes estaria irreversivelmente fraturada, sem volta. Isso quer dizer que esse terremoto que racha a grande cidade em 3 partes é a imagem da ruína total da cidade. Visto que o número 3 também pode apontar para totalidade, completude, então ele é citado aqui para dizer o seguinte: a cidade foi dividida completamente, dividida em 3 partes. Uma divisão que não tem volta, é a sua ruína total. Qual o paralelo bíblico para trazermos essa interpretação aqui? É o trecho de Ezequiel, capítulo 5, versículos 1 a 12. Eu vou ler apenas alguns versículos desse trecho. Preste atenção. Uma terça parte queimará no meio da cidade quando se cumprirem os dias do cerco. Olha só, aqui Deus está anunciando juízo sobre Jerusalém. E aí ele diz, uma terça parte do quê? Da área ali da cidade. Uma terça parte queimarás no meio da cidade quando se cumprirem os dias do cerco. Tomarás outra terça parte
e a ferirás com uma espada ao redor da cidade, e a outra terça parte espalharás ao vento. Desembainharei a espada atrás deles. Viu? Deus quer atingir a cidade toda. E para mostrar como ele fará isso, ele começa dizendo que vai dividi-la em 3 partes e vai atacar as 3 partes. Olha o versículo 7. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprido os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós? Por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti à vista das nações. Farei contigo o que nunca fiz e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Preste atenção no versículo 12. Uma terça parte de ti morrerá de peste, e será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá à espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei a todos os ventos e desembainharei a espada atrás dela. Veja que nesse texto, Jerusalém é dividida em 3 partes para simbolizar juízo total. Uma parte queimada, outra ferida à espada, outra espalhada ao vento. Isso, com certeza, é um paralelo fortíssimo com este texto que estamos estudando agora, de Apocalipse 16. Ou seja, o terremoto inigualável que vai destruir as cidades do mundo, ele vai dividi-las em 3 partes, querendo dizer com isso que a ruína será total. Vamos parar por aqui e continuaremos na próxima aula.